transparência começa logo no início, onde a gente não vai para o processo. E houve contactos que faziam entre a pessoa do ministro e outros partidos políticos. E logo antes próprio da ministra ter partidos políticos, e também já uma apresentação de um plano, de uma estratégia de correção das omissões. Aquilo é tudo e transparência e vontade que a gente está a trabalhar, demonstrar que não cedo o trabalho que não vai fazer para poder tentar ter de uma maneira geral a aceitação de tudo gente. Internamente ali na etapa e fazer diligência de que convidar partidos políticos para levantar suas credenciais para poder acompanhar processos como que habitualmente está fazendo no momento de recenseamento. É que essas coisas que ocorrem para poder mostrar que transparência dentro desse processo. Já está para começar a trabalho, fazer um trabalho mediante uma lista que é fornecido de CNE. E pega naquela lista para fazer levantamento, não posiciona conforme localidades que têm omissões. E para a localidade mandado brigadas para proceder correções daquelas omissões. Omissões não é caso que e que eleitores que recensem, mas sem nome que sai na caderno eleitoral no momento de votação. É que permite eles para votar. Então, daquilo e achado como e gente que tem direito para votar na presidenciais e que leva gente na correções. Mas correções é para tudo gente. E depois, e só para aqueles que relativamente, que realmente têm esse cartão de eleitor, que chega de votar, que livre vai para a vota. Que brigadas estão no terreno, mas é que leva nenhum impressora. E para mostrar como trabalho que não é fazido e cá tem emissão de cartões de eleitor no terreno. E tem só recolha de informações para poder corrigir, porque cartão existe já. E uma outra coisa, é não fazido para além da base de dados existente que permite a gente votar na legislativa de 10 de março. A correção está passa mediante algum procedimento sério. É preciso para que o eleitor econômico saiba que tem um cartão e ao mesmo tempo é preciso para nós assegurar como aqui cartão e produzido a partir de uma fonte fidedigna. E que fidelidade está confirmada através de formulário de inscrição que existe bem na altura, pode ser que na recência. Na ausência de um de que elementos, se que tem um cartão ou é que é encontrado o formulário, portanto, dados de que alguém pode ser objeto de correção. Trabalho é fazido numa máquina à parte e naquela máquina é preciso sincronização, ou seja, dados entrados naquele kit que está na terreno no momento é transferido para aquela máquina, depois de transferido ainda tem um processo de consolidação dentro daquela máquina isolada que não permite ele gera listas de clientes. E depois de gerar aqui lista normalmente ainda tem um período de reclamação porque, infelizmente, mesmo fazendo correção, está vendo aqui correção não pode colocar um pequeno erro, daí que o está permite para o eleitor reagir perante algo que cana corresponde à realidade em relação à cidade. Já está a aproveitar um apelo a todos os eleitores que, por algum motivo, é que conseguir votar durante eleições legislativas, para recorrer a não brigadas, estão todos os setores daqui identificado como teve omissões. Portanto, para apresentar e para, de facto, corrigir se a situação, para permitir-lhes fazer parte ou do atual caderno eleitoral, ou então para fazer parte a partir de próxima correção que não tem lugar, ou seja, próxima atualização que não tem lugar ainda em 2020.